A paz do Senhor a todos e aos ouvintes com uma boa tarde de salvação. Meus amados e amadas, vocês sabem que eu já falei em outro vídeo que eu estou no meu trabalho, né? E também falei que aqui na esquina tem uma caixa de som, que som aqui é o dia todo. Então, se chegar alguém, eu vou ter que parar para atender, né? Porque eu estou no meu trabalho. E então esse vídeo vai ter que ser em várias partes. Pode ser a parte A, parte B, parte C ou o alfabeto inteiro. Mas contanto que no nome de Jesus eu quero concluir aquilo que eu venho falar. E quanto ao som, ao fundo musical, né? Que é música do mundo, música secular. Não sou eu que estou botando, que eu estou colocando, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu venho nessa tarde falar, hoje pela manhã, muito cedo, eu recebi um comentário no meu canal de uma senhorita, digamos assim, que se denomina assim, @Nair Bavaria, tudo junto, @Nair Bavaria 8222. Então foi muito cedo, eu estava me arrumando, vindo para o trabalho, quando chegou 2 mensagens, 2 comentários no meu canal, né? Logicamente o celular avisou, né, o som, e eu fui ver. Então, essa pessoa diz o seguinte: antes eu queria dizer que é em relação a uma publicação que eu fiz sobre a palavra de Deus. Se eu não me engano, foi no dia 17 de fevereiro de 2025. Então, desse tempo, há mais de um ano, ela mandou essa mensagem agora, né? Eu acho incrível assim, porque não mandou antes, né? Com certeza porque não viu antes, né? Viu agora. Mas tudo bem. Então, vamos ver o que foi que ela me mandou. Bom, ela me mandou um comentário e uma pergunta. E no nome de Jesus, eu gostaria de responder a pergunta dela. Ela fez uma pergunta, um comentário e uma pergunta. Vamos lá, eu anotei aqui no papelzinho. Ela comentou: primeiro, o tema da mensagem que eu trouxe nesse dia, 17 de fevereiro de 2025, foi: os judeus rejeitam Jesus. E foram 2 partes, a parte A e a parte B. Então, ela fala o seguinte: nossa, tô besta com esse teu Deus, com D minúsculo. Não tem nenhuma utilidade mesmo. Não tem nenhuma utilidade mesmo. Quer dizer, o conteúdo que eu publiquei, né? Aí ela faz uma pergunta: alguém já voltou desse suposto céu para dizer que esteve com Deus? E então, o outro comentário que ela fez foi o seguinte: eu moro sozinha. Aqui já não foi nessa publicação. Aqui já foi numa recente que eu coloquei agora, nesses dias, nessa semana, que eu tô fazendo, que eu tô querendo emagrecer, né, e tal, e eu gravei um vídeo. E nesse outro vídeo, ela também participa e diz: eu moro sozinha, tenho minhas plantas, meus animais. Cortei carboidratos, faço exercícios em casa, uso hormônios da menopausa, sem religião, deuses e a vida que segue. A vida é aqui e agora, diz ela, né? Segundo ela. Não tomo nada de remédios. Vou completar meus 60 anos, sem filhos, graças a Deus? Não. Graças a mim mesma. Então, no nome de Jesus, eu gostaria de responder essa pessoa. Mas antes, vou fazer uma pequena oração. Pai, nessa tarde, eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor Deus me use como um canal de bênção aqui nessa terra. Me dá a sabedoria lá do alto, Pai, porque só essa é muito pouca.
é muito frágil, essa sabedoria humana. Então eu preciso da iluminação do Espírito Santo para poder responder essa pessoa que me mandou esse comentário e essa pergunta. No nome de Jesus eu te oro. Amém. Então é o seguinte, vamos lá, né? Voltando, recapitulando, né? Ela diz: nossa, tô besta com esse teu Deus. Não tem nenhuma utilidade mesmo. Alguém já voltou desse suposto céu para dizer que esteve com Deus? Bom, senhorita Naí, né? Já que você disse que é solteira, eu vou lhe chamar de senhorita. Senhorita Naí. Eu quero lhe dizer que se a palavra de Deus não tivesse nenhuma utilidade, jamais eu estaria investindo o meu tempo ou perdendo o meu tempo em falar da palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus é vida e vida em abundância. Nós, o povo de Deus, eu como faço parte da família da fé, não posso deixar de falar das coisas que eu vi e que eu ouvi e que eu abracei um dia, que aceitei esse Deus tão maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz, Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Nós que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus, que já saímos desse mundo, vivemos no mundo, mas não participamos das coisas desse mundo, no sentido das coisas mundanas. Nós temos a palavra de Deus como o nosso guia. Nós temos a palavra de Deus como tudo para nós. Nós nos baseamos, nós nos movemos, nós vivemos por causa da palavra que existe. E ela tem grande valia, saiba que ela tem grande valia para cada um de nós. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, sabemos da nossa identidade, de como nós éramos e de onde o Senhor nos tirou. E por isso nós amamos o nosso Deus, amamos a sua palavra. Eu queria lhe dizer que a Bíblia diz no livro de João: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, disse Jesus. A senhorita fala que não tem religião, não tem Deus, não tem ninguém, que a vida é aqui e agora. Mas a palavra de Deus, ela diz: examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Agora, examine com o coração aberto. Não feche o coração, para que Deus possa falar com a senhorita através da sua palavra. Eu quero lhe dizer de antemão que eu não sou nenhuma teóloga. Eu apenas falo o que o Espírito Santo, o que Deus manda eu falar. Então, eu quero lhe dizer que eu não sou aquela pessoa com grande sabedoria, mas a sabedoria que eu tenho é lá do alto, poder de Deus, que me dá essa sabedoria para que eu possa falar. Porque caso contrário, se fosse só com a minha sabedoria humana, se fosse só com o meu segundo grau, jamais eu teria condições de falar alguma coisa das Escrituras. Porque a palavra de Deus diz, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela se revela espiritualmente para aqueles que já aceitaram o Senhor. E que o homem natural, ele não consegue discernir, porque são coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas espirituais, não somente de coisas seculares, de coisas carnais. Então, só com o intelecto, só com o entendimento, a senhorita nem ninguém vai entender, a não ser que o Espírito Santo revele. A senhorita falou, fez uma pergunta: alguém já voltou desse suposto céu para dizer que esteve com Deus? E eu vou lhe responder aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 13, que diz o seguinte:
capítulo 3, procurar aqui na Bíblia. Capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, Jesus Cristo. A senhorita queria saber, a resposta é sim, Jesus Cristo. Ele subiu, ele desceu e subiu novamente, está à destra de Deus e ele intercede por nós que já o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E essa resposta vem, a palavra de Deus que eu tenho para a senhorita, se encontra no mesmo capítulo, que é o capítulo 3 de João, onde conta a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem sábio, ele era um dos principais homens lá da época da lei, um homem sábio, mas só sabedoria humana, porque só a sabedoria humana não é o suficiente para nós entendermos ou sabermos quem é Deus na intimidade, na profundidade. Tem que ser as duas coisas. Ou melhor, pode até a pessoa não saber de nada, pode ser a pessoa mais ignorante no sentido de não saber nem ler. Mas quando o Espírito Santo vem, Deus abre o coração, Deus abre a mente, e a palavra de Deus entra, a semente é lançada e a semente cresce e ela floresce e essa pessoa passa a ter conhecimento de Deus e Deus vai se revelando a cada dia a essa pessoa. Mas então, Nicodemos, ele era um dos principais publicanos da época e ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, ele tinha sede de Deus. Eu não sei se a senhora... Pelo que a senhorita relata, a senhorita diz que não existe Deus, que tudo o momento é aqui e agora. Então eu quero lhe dizer que há um Deus, que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Tem muitas evidências que existe Deus. Então, Jesus, que desceu do céu, que depois subiu ao céu, ele vem com a sua palavra, ele veio para nós, ele veio para nos salvar, né? Todo mundo sabe. Para que foi que Jesus morreu na cruz? Ele veio para nos salvar. Mas antes eu preciso lhe dizer o seguinte, que assim como aquele homem Nicodemos não sabia de nada nas Escrituras, ainda que fosse um homem muito sábio em outros aspectos, mas era leigo, era ignorante na palavra de Deus, não sabia de nada. E ele chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que farei para herdar a salvação? E ele fala o seguinte, João capítulo 3, ele diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está aqui a resposta. Nós nascemos dos nossos pais, da nossa mãe, mas foi só o nascimento natural. Esse é o nascimento natural. Mas Jesus vem dizendo que importa que nós nasçamos da água e do Espírito. A água na Bíblia é a palavra. Nós temos, para nós nascer de novo, Nicodemos, ele era tão ignorante nas coisas referentes ao céu, a Deus, que ele faz a seguinte pergunta: mas como posso eu, um homem sendo velho, nascer de novo? Posso eu, porventura, entrar no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Olha a ignorância desse homem, um grau de ignorância tremendo, em último grau. Como é que um homem era um mestre, era um dos homens mais sábios da época, chega para Jesus e faz uma pergunta dessa? Mas Jesus, como ele é humilde, como ele é amoroso, como ele nos ama, ele responde delicadamente. Ele não foi lançar em rosto.
A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá e Ele não lança em rosto. Então, eu quero dizer que temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo e nós só podemos nascer de novo quando nós aceitamos o nosso Jesus como nosso único e salvador das nossas vidas. Agora, deixe-me falar um pouco da palavra de Deus. A senhorita queria saber, então eu acredito que a senhorita vai ver esse vídeo e vai ouvir até o final, no nome de Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Por que foi que Jesus Cristo veio? Bom, a Bíblia diz que no início, lá em Gênesis, nossos pais do passado, nossa descendência passada, que vem lá do início com Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, por isso eles foram expulsos do jardim, né, que se chama Jardim da Inocência. Até então eles eram inocentes. Depois que foram expulsos, não eram mais inocentes, né? Que eles receberam uma ordem e não cumpriram. Era uma coisa que era para ser tão simples, mas eles não quiseram dar crédito, desobedeceram ao Senhor. E eles tinham tudo para ser felizes, porque a Bíblia diz que Deus, todo dia ele vinha, na virada do dia, ele vinha conversar com eles, mas eles não quiseram. Eles desobedeceram. E essa desobediência acarretou até nós hoje, por causa disso. Mas glória a Deus, porque também a Bíblia diz que como por um só homem veio o pecado, também por um só homem veio a graça de Jesus. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos mesmo era ir para o inferno, por causa da nossa desobediência a Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele veio, nos resgatou, nos limpou, nos comprou com seu sangue, nos redimiu. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele purifica o homem de todo o pecado, de todo aquele que o aceitar como Salvador. Ele aceita, ele disse, vinde como estais. Jesus Cristo nos aceita. Ele faz o convite, vinde como estais, mas não é porque nós venha Jesus como está que a gente vai continuar estando no pecado. Porque, oh glória a Deus, aleluia Deus. Eu fico quebrantada quando eu falo do amor de Deus. Oh glória a Deus, muito obrigada Senhor por tão grande salvação. Mas vamos lá. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Nós não tínhamos mais o direito. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus, para poder restabelecer essa comunhão com o homem, Ele mandou a lei e os profetas. Só que não tinha ninguém que cumprisse a lei, os 10 mandamentos. Então, se alguém naquela época cumprisse 9 mandamentos, mas não cumprisse os 10, ele se tornava culpado de todos os outros. Então, Deus pegou, ele enviou seu filho, nascido de mulher, veio normal, para trazer o evangelho até nós, para pregar o evangelho até nós. E Jesus Cristo escolheu os seus apóstolos, que eram 12. Um traiu, né, que era Judas. Então, mas ele veio com o evangelho a partir desses 12. Então, o evangelho da graça foi se espalhando, até chegar em nós. Então, a Bíblia nos fala que nós, devido à queda do homem, devido a estar longe de Deus, nós éramos como inimigos de Deus. Não tínhamos direito a nada que viesse de Deus. Estávamos nas trevas, na escuridão, com o inimigo. Mas Jesus veio, e Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz do mundo. E Ele veio e nos tirou das mãos do inimigo. Ele nos tirou lá do inferno, do lamaçal do pecado, e com as suas poderosas mãos, Ele nos trouxe para a sua luz,
Oh, glória a Deus, para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. E agora nós podemos cantar o hino da vitória. Agora nós podemos ser alegres plenamente, porque agora nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós, que foi promessa de Deus, foi promessa de Jesus. Ele disse que iria, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele mandaria o Espírito Santo, que nos consolaria de toda a nossa dor, de toda a nossa tristeza, de toda a nossa angústia. Então, ele foi, mas ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita naquele que já aceitou Jesus. Glória a Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fomos comprados com alto preço e preço de sangue. O sangue que Jesus derramou na cruz, o sangue que ele derramou, um sangue limpo, um sangue puro, um sangue que não continha pecado. Ele tem poder e autoridade através do seu sangue para nos redimir de todos os nossos pecados. Então é através do sangue de Jesus que nos libertou, nos purificou e que nos leva à salvação. E através do nome de Jesus, a Bíblia diz que através do nome de Jesus tem que se dobrar, pelo nome de Jesus, tem que se dobrar todo o joelho, não somente no céu, mas também aqui na terra e também lá no inferno, debaixo da terra. Tem que se dobrar perante esse nome. Glória a Deus. Um nome que está acima de todo nome, porque a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, senão pelo nome de Jesus. Então, essa é a palavra que eu tenho. Eu digo à senhorita que se a senhorita não tiver uma Bíblia, compre uma Bíblia, ou peça emprestado a alguém, ou baixe um aplicativo no seu celular e passe a ler a Bíblia. Eu lhe indico que comece a ler pelo Evangelho de João. E aí, vá com humildade perante o Senhor, porque com orgulho e com soberba Deus não ouve. Então, peça ao Senhor para abrir seus olhos, para abrir sua mente, que eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te ouvir. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família, seus parentes, né? Então, também eu gostaria de agradecer por mesmo que eu fiquei triste por esse comentário, mas ao mesmo tempo fiquei alegre porque eu vejo que alguém está vendo e ouvindo. Quando nem mesmo os meus irmãos na fé, da minha família da fé, nunca ninguém fez um comentário de bem ou de mal, ou que se eu estava certo, ou não, irmã Mazé, não é assim. E a senhorita teve essa coragem. Por isso, é louvável. Eu aceito, eu aprovo, porque a crítica faz parte. E eu sei que a senhorita fala dessa maneira por ignorância nas escrituras. Nas escrituras, não sei quem é a senhorita, não fui abrir seu canal, não sei se é uma doutora, se é formada, quem quer que seja, mas eu só sei que pelo que a senhorita relata, a senhora nas escrituras ainda não sabe, ainda não teve um encontro com o Senhor. Então, que também isto sirva de exemplo para a igreja, para os irmãos evangélicos, que quando Deus levanta uma pessoa aqui na terra para falar do seu amor, da sua salvação, que os irmãos apoiem, que os irmãos orem, que os irmãos dêem uma palavra de incentivo para que a pessoa possa continuar. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, por essa tarde, que essa tarde seja uma tarde de salvação, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que a senhorita possa continuar ouvindo os meus vídeos e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra foi falada nessa tarde. E eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.